Bom, vamos lá. Boa tarde novamente. Vamos apresentar agora a palestra técnica comercial de um dos nossos patrocinadores, com o tema O uso da informação de isótopos estáveis na avaliação de autenticidade e procedência de alimentos e bebidas. Convido a tela para a sua apresentação o palestrante Sr. Mark Ives Shalom, consultor de aplicações da SENS Representações Comerciais Limitada. Mark é bacharel em Química pela Universidade Estadual de Campinas, com trabalhos na área de cromatografia e radioquímica. Possui pós-graduação em Marketing e MBA em Gestão Executiva pela Fundação Getúlio Vargas. Atuou por mais de 20 anos através da Dionex Brasil e Thermo Fisher Brasil, com instrumentação analítica e aplicações de cromatografia e espectrometria de massas para diversos tipos de laboratório, ministrando cursos, treinamentos e desenvolvendo metodologias em clientes no Brasil e América Latina. Após um ano como gerente de mercado para a área farmacêutica, baseado na Alemanha pela Texto GmbH, retornou ao Brasil e atualmente é consultor de aplicações pela SENS, Advanced Mass Spectrometry, para a área de espectrometria de massas de razão isotópica, apoiando a difusão do conhecimento nessa área e oferecendo suporte de vendas para a base de clientes no Brasil. Muito bem-vindo, Mark, e aproveito já para convidar em tela o professor Celso Scaranello, que fará a moderação dessa palestra. Boa Eu palestra a vou você. fazer uma breve introdução, Mark. Primeiro, agradecer a sua presença, né? Agradecer a presença da SEMS no nosso Metro Alimentos como patrocinadora, né? Isso é muito importante para que a gente possa promover mais e mais eventos. Então, eu coloco à disposição de você e de toda seus colaboradores, né? A Remesp para futuras parcerias, para falarmos sobre metrologia, sobre equipamentos. Será uma alegria poder sempre contar com vocês nas nossas programações. Eu, eu vou passar a palavra para você. No final, eu falo mais um pouco. Eu não sou especialista da sua área, né, desses equipamentos que você vai nos mostrar aqui, né, vai mostrar para os nossos colegas dos laboratórios que estão presentes, né? E outros que depois nós vamos disponibilizar para assistirem em offline essa palestra, que eu acho que será de muita utilidade para todos. Então, Marcos, seja bem-vindo ao nosso Metro Alimentos e a palavra é sua a partir de agora. Depois eu, eventualmente, vou fazer umas perguntinhas, né, dentro do meu pequeno conhecimento sobre o seu setor. Bom Perfeito, trabalho. Perfeito, Celso. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Patrícia, e toda a organização da Remesp aí. Realmente, parabéns por esse congresso, essa conferência com altíssima qualidade aí dos palestrantes. Até já comentei com o Celso, também com a Lúcia, né, em contato com ela, né, e pelo convite, né, aqui da SENS para a gente ter esse bate-papo, né, essa conversa, né, sobre a parte isotópica, né? Tá, realmente isso aí foi abordado hoje, né, pela manhã, né, tanto pelo Jefferson da Polícia Federal, como também pelo perito Paulo Celso lá do LFDA, né, lá na Agro lá do Sul, né? Então essa apresentação, né, tem o enfoque, né, de a gente falar um pouco sobre as metodologias e algumas aplicações dos isótopos estáveis, né? O que é esse novo mundo, né, que tem cada vez mais tendo sido desbravado pelos laboratórios oficiais e também inicialmente pelas universidades, tem utilizado na área de autenticidade e procedência também de alimentos e bebidas, né? A nossa agenda hoje, né, é conversar sobre medição de isótopos, esses isótopos estáveis, né, e em particular, né, os isótopos carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, também enxofre,
o sistema que realiza essa análise, que é o IRMS, né, espectrômetro de massa de razão isotópica, e os diferentes acessórios, focando, claro, nas aplicabilidades de fraude, procedência e autenticidade de alimentos. Inicialmente, se a gente pensar nos átomos, né, e nos compostos na natureza, eles são compostos aí de prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo deles, a gente tem os prótons e os nêutrons, e o que difere um isótopo do outro, eles têm a mesma quantidade de prótons, porém, tem uma quantidade distintas de nêutrons. Como o caso a gente vê aqui, o hidrogênio, né, 1, e a gente chama hidrogênio 2, que é o deutério, né? Hidrogênio 1 tendo somente um próton, que é o mais abundante, o hidrogênio 2 ou deutério, né? Tendo um próton e um nêutron em seu núcleo, né? A razão desses compostos vai me dar uma impressão digital da minha amostra, e a gente vai ver isso ao longo da apresentação. Se pegarmos a tabela periódica, alguns elementos, né? Se a gente ler, por exemplo, na fila aqui do lítio, né? Todos os lítios, né, têm número de prótons ou 3, né, e ele varia na massa atômica, né, que vai de 2 a 6 nêutrons, né, fornecendo, então, um diferente número de massa para eles, né. Então, a gente tem alguns desses isótopos que a gente vê aqui no oxigênio, né. O mais abundante é o oxigênio 16, mas existem outros também, que é o 17 e 18, que vão ser usados nas nossas determinações. Então, a gente fala de isótopos estáveis, né? Por exemplo, se a gente pega o exemplo do carbono, né? A gente tem um carbono, chama carbono 14, ele é um isótopo, mas ele não é estável, né? Ele sofre decaimento radioativo, e ele é usado para outras aplicações, né, como datação, né, principalmente datação na área de arqueologia, né, porque ele vai decaindo. Ao contrário, por exemplo, do carbono 12 e o carbono 13, eles são estáveis, né, e é completamente seguro, claro, de trabalhar com eles, né, apesar do nome isótopos, às vezes assusta. Mas são elementos estáveis que não emitem nada de radiação. E eles estão presentes no material, nos alimentos, nas bebidas e nas amostras que os laboratórios manipulam. E o mais interessante desses isótopos, que é o que faz a gente conseguir usar eles para discriminar as amostras de acordo com a sua procedência, de acordo com a sua origem, são as propriedades físicas deles. Apesar que a propriedade química é a mesma, né, da água contendo hidrogênio ou da água contendo deutério, a gente percebe importantes diferenças nos parâmetros físicos, como, por exemplo, a pressão de vapor. Tá? A água com 2 deutérios, ela tem uma pressão de vapor muito menor do que a água somente com hidrogênio. Tá? Então, a água que tem somente hidrogênio, ela é mais leve, então ela tende a volatilizar primeiro, né? Ao contrário do deutério, que é mais pesado, né? Aqui a gente vê, inclusive, o ponto de ebulição é distinto deles, viscosidade, tudo isso. Por conta disso, eles estão presentes de formas diferentes em diferentes amostras ao redor do mundo. E essas abundâncias, né, desses elementos, eles são naturais na crosta da Terra. Se a gente pegar aqui, no caso dos 5 elementos, que a gente escolheu por que esses 5, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, são os elementos químicos que estão presentes na maioria, né, quer dizer, é a maior proporção de um alimento, de um material orgânico, composto de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e são os elementos da vida, né, que a gente fala. E eles estão, as abundâncias relativas desses isótopos, né, na natureza a gente vê aqui, né. Geralmente, por exemplo, o deutério, né, tem uma abundância bem pequena quando comparado ao hidrogênio. A gente vê uma diferença aqui na terceira ou na quarta casa, né, dos 100% de hidrogênio que tem na Terra, né.
Então, aqui a gente fala de isótopos de carbono, a gente está falando de carbono 12 e carbono 13, hidrogênio, a gente fala do hidrogênio 1, hidrogênio 2, oxigênio, o isótopo mais abundante é o 16, e o 17 e o 18 são outros isótopos estáveis utilizados nas medições. Nitrogênio, a gente trabalha com 14 e 15, e enxofre, o 32 como sendo o mais abundante, e 33, 34 e 36 como sendo os outros isótopos estáveis. Se a gente simplesmente fosse trabalhar medindo a razão, né, e os espectrômetros fazem isso, né, de um para o outro, pelo fato da abundância, por exemplo, de deutério ser muito pequena em relação ao hidrogênio, a gente teria uma variação aqui na terceira, ou na quarta, na quinta casa, depois da vírgula. Seria muito difícil a gente trabalhar com números tão pequenos, né? Daí, essa que a gente chama de notação delta, né? E aí entra a parte também de qualidade aí, né? A gente trabalha com padrões, né? São padrões rastreáveis, né? E esse delta, né? Ele compara a razão de carbono 13 e 12 da amostra, menos a razão carbono 13 e 12 de um padrão, e divide pela razão do padrão, multiplicando por 1000. Então, a unidade não é em porcentagem, a gente costuma trabalhar em por 1000. Significando o quê? Se a amostra tem a mesma razão, no caso do carbono 13 e 12, o valor vai ser 0. Se for um valor positivo, ele vai ser maior do que o padrão, se for um valor negativo, vai ser menor. Sempre que se trabalha com espectrometria de massa por razão isotópica, a gente tem que falar o padrão que a gente está utilizando, tá? E esses são os padrões, né, aceitos como referência internacional para os elementos, como a gente falou do carbono, né, é um fóssil, né, que é o PDB, né, belemita, que tem um valor conhecido, né, de abundância entre um e outro. Então, os laboratórios sempre se referenciam a esses padrões, mesmo que algumas vezes eles utilizem desses para preparar padrões secundários nas matrizes que eles estiverem trabalhando. Tá? Então, nitrogênio, o próprio nitrogênio atmosférico é a referência. Tá? Hidrogênio e oxigênio é o V-small, que é uma água média de um oceano, que tem um valor conhecido de razão para hidrogênio. Isso pode ser, enfim, adquirido pelos laboratórios como padrão primário. E o que diferencia isso, se a gente pegar, então, valores, no caso de hidrogênio, né? Os compostos mais pesados, né? Significam que eles estão enriquecidos, têm mais deutério do que hidrogênio, esgotados em hidrogênio. E os valores mais negativos são mais leves, né? Então, eles são enriquecidos em hidrogênio e esgotados em deutério. O que é interessante disso é que valores, por exemplo, de deutério, de delta deutério mais elevados são encontrados em climas mais quentes e em baixas altitudes e latitudes, tá? Por conta da água evaporada, enquanto valores mais negativos de deutério em climas frios, né? altas altitudes e latitudes também. Por conta disso, né, esses isótopos podem dizer várias coisas, né? Desde saber se o vinho que a gente está consumindo foi diluído, da onde vem o café que a gente está bebendo, se a tequila comercial é pura, se o mel foi contaminado, foi adicionado de açúcar, e outras áreas importantes em que essa técnica é utilizada é estudo do clima, mudanças climáticas e também a parte de doping, né? Principalmente porque ele consegue diferenciar materiais endógenos do próprio alimento de exógenos, e muitas vezes, né? A espectrometria de massa por razão isotópica é o que a gente fala que vai essa impressão digital desses isótopos e daí permitir avaliar os temas que a gente vai discutir hoje, né? Se a gente percebe aqui o ciclo da água, né, a gente escreve tanto o hidrogênio e o oxigênio, né, desde a evaporação do oceano, conforme a precipitação ocorre aqui próximo da costa, em regiões mais quentes, eu tenho um delta de oxigênio aqui,
e de hidrogênio que é maior, né, do que o delta de oxigênio em regiões frias, tá? Porque o mais pesado, né, ele tende a se condensar antes, né? E o mais leve é mais fácil dele se evaporar. Por isso, se a gente pega essas amostras, tanto de chuva, né, inicialmente de uma região mais próxima à costa, mais quente, e outra numa área mais alta, de maior altitude, a gente vê assinaturas diferentes desse oxigênio. E isso vai sendo incorporado, então, nos alimentos que são produzidos aqui, inclusive, se a gente pega gado também, né, no que ele se alimenta e etc. Então, se a gente pega o globo terrestre, a gente tem o que a gente chama de isoscapes, que são mapas isotópicos, né, aqui de uma escala global, né, mas muitos estudos que têm sido feitos hoje, inclusive pela Polícia Federal e outros laboratórios, é se criar mapas isoscapes regionais, né. Aqui a gente percebe isso, né, que deltas aqui de oxigênio, né, mais próximos ao Equador, tem valores maiores do que nos polos. Carbono, né? Delta de carbono 13 também é muito importante. Aqui ele vai conseguir distinguir, né, plantas do tipo de ciclo fotossintético C3 ou C4. C3 é a maioria das plantas, né? A gente teve exemplos de sucos, a gente vai falar hoje, né? E o C4, né? É principalmente as gramíneas, né? É o material que o alimento para gado, né? Gado no pasto, mas também cana-de-açúcar e milho, né? Que são dos principais adulterantes de sucos adicionados de água. Ao passo que o delta de carbono 13 para carbono 12 na área de combustíveis fósseis tem uma assinatura muito mais negativa, menos 25, menos 40, menos 30. O que diferencia as plantas C3 da C4 é o delta de carbono 13, enquanto a C3 em torno de menos 27, a C4 em torno de menos 13. As plantas can são plantas do tipo cactus, a gente vai dar exemplos de bebida como tequila, elas são intermediárias, na verdade, entre as plantas C3 e C4. Nitrogênio também é importante. Com os isótopos de nitrogênio, a gente consegue distinguir se a agricultura é feita de uma forma orgânica ou inorgânica, porque a parte do delta nitrogênio, que no caso nitrogênio 15 para o 14, é bem diferente nos fertilizantes químicos dos fertilizantes naturais, orgânicos, né? Então, a assinatura é bem diferente. E uma outra coisa que o nitrogênio também ajuda bastante a elucidar é que, conforme a gente se vai evoluindo na cadeia trófica, se tem uma assinatura de nitrogênio crescente, um delta nitrogênio crescente, tá? A gente tem aqui peixes, até chegar ao topo da cadeia, a gente consegue, através disso, saber inclusive se o peixe está vindo de cativeiro ou se está sendo criado em natureza. O enxofre, assim como hidrogênio e oxigênio, né, ele vai ter uma assinatura distinta, né, do oceano para o meio da Terra, né, para as regiões mais do interior, né, sendo que ele vai reduzindo o delta delta S34, né. Então, esses principais isótopos são os que os equipamentos medem, né, delta oxigênio, delta enxofre, delta nitrogênio, delta carbono e delta hidrogênio, em todas essas aplicações. Claro que o foco aqui vai ser em autenticidade de alimentos, mas outras aplicações têm sido utilizadas nesse aspecto. Para a gente realizar essas análises, a gente precisa de um equipamento. O equipamento usado para isso é um espectrômetro de massas de razão isotópica. Ele está aqui no centro. E uma forma de introdução de amostra. Eu posso introduzir amostras
líquidas, sólidas ou em forma gasosa. Aí depois, claro, o software que vai fazer essa interpretação. Tá? Então, existe um sistema dentro do espectrômetro, um sistema que ioniza a amostra, uma fonte de impacto eletrônico, um analisador de setor magnético e uma série de detetores, são coletores Faraday, para fazer a leitura desses isótopos de acordo com a configuração da máquina, né? Mais ou menos o que acontece é isso daqui, a fonte de impacto eletrônico, os compostos, né, chegam na forma gasosa aqui dentro desse espectrômetro, e daí são defletidos pelo magneto e detectados nos seus diferentes detetores ou coletores, né? Tá? Muito semelhante a quem gosta de rock, né, ao The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. A gente vê essa deflexão, só que não da luz, mas sim dos íons dentro do magneto. Aqui uma outra visualização do caminho que ele passa, né, com algumas lentes, né, para fazer essa colimação, o setor magnético e os detectores aqui no final, sendo que aqui à direita está a entrada da amostra com o filamento. E aí, as principais formas de introdução de amostra, então, a maioria dos usuários na área de alimentos trabalha na forma bulk, né? Você pegar a amostra total, né? E poder analisar, seja ela líquida ou gasosa, junto com como se fosse um analisador elementar, né? Que ele já faz o teor de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e enxofre. Na saída disso daí, né? Como se fosse um analisador Dumas, né? Na saída dessa coluna, tem uma coluna de cromatografia aí após a combustão da amostra, ele vai para o espectrômetro. Eu posso trabalhar também com outros tipos de inlet, né? Como usar e fenar o meu espectrômetro de massa com sistemas de cromatografia, para que eu faça a medição da razão isotópica do único composto separado, seja um único aminoácido, seja um único açúcar, né? Isso pode ser feito num sistema de cromatografia gasosa ou de cromatografia líquida, né? E, ao final, um sistema de equilíbrio, né, para amostras de gás ou amostras em headspace de amostra. Algumas aplicações utilizam isso como aplicações na área de vinho, né, autenticidade de vinho. Aqui, mais ou menos, a cara dele, a gente vê um EA, que é um analisador elementar com IRMS aqui embaixo, um GC, ISOLINK com o espectrômetro delta, termocientífico, um cromatógrafo gasoso com LC ISOLINK e o gasbench. No sistema IRMS, né, de analisador elementar, ele é mais utilizado, então, para, a princípio, o sistema de combustão é utilizado para carbono, nitrogênio e enxofre, então existe uma combustão da amostra, ela vai ser colocada ou através de um injetor de líquidos ou em cápsulas, como a gente vê nessa foto aqui. É feita uma combustão, depois tem uma série aí de fornos, né, e de reatores, tá, para condicionar esse gás, remover a água de forma que eu tenha a separação do carbono como CO2, do nitrogênio como óxido de nitrogênio e do enxofre como óxido de enxofre. Ele vai ser separado e dentro de um conflow, nesse conflow onde vai o meu padrão de referência, né, ele vai então aqui para o delta, para o espectrômetro de massa, e vai ser lido então no software para me dar o resultado. Mais ou menos aqui a gente percebe isso, a gente tem uma atmosfera bastante oxidante, né? Um forno depois para reduzir, principalmente o caso do nitrogênio, para reduzir ele para NO, remoção de água, separação na coluna, e na saída, então, dessa interface, que a gente já está no ISOLINK, vai para o espectrômetro de massas. Então, aqui a gente tem uns exemplos, as temperaturas que esses fornos trabalham, quando é para um ISOLINK para carbono e nitrogênio, e aqui um ISOLINK para carbono, nitrogênio e enxofre. O modelo OH, né, que é OH, ele não usa uma combustão, ele faz, na verdade, uma pirólise, porque a gente pode usar oxigênio externo, a gente quer medir os deltas de oxigênio e hidrogênio, mas o que muda são os reatores aqui dentro.
É possível também se fenar, né, esses sistemas de RMS, não na forma bulk, mas na forma de GC, onde eu faço primeiro a separação cromatográfica. Após a separação cromatográfica, num GC convencional, eu passo num Conflow, um ajuste de fluxo para fazer a combustão, então, desse composto que foi separado na minha coluna capilar cromatográfica. Isso aí vai ser levado, então, para o delta. Então, eu tenho informação isotópica específica por composto. Seja por combustão, no caso de carbono e nitrogênio, se a gente estiver falando, por exemplo, açúcares, aminoácidos, açúcares derivados, né, derivatizados, né, ou aminoácidos, no caso de nitrogênio, ou também, né, conversão de alta temperatura para fazer os deltas de hidrogênio e oxigênio. Então, nesse caso aqui, é possível, inclusive, utilizar na saída da minha coluna de um GC, um split, onde eu uso um simples quadrupolo orgânico para fazer a identificação do composto. Uma outra fração, então, vai para o meu GC isolink, onde ele é ou oxidado ou convertido, se eu estiver falando em oxigênio e hidrogênio. Tá? Após isso, ele vai, então, para o IRMS. Então, eu tenho, como no caso aqui, só um exemplo de doping, eu tenho a separação cromatográfica. De cada pico desse, eu tenho a informação do espectro de impacto eletrônico orgânico, e aí eu posso fazer busca em biblioteca, e a informação isotópica. Então, com essa técnica, é possível saber se o esteroide, né, que algum atleta utilizou, é endógeno ou é exógeno. Né? Então, aqui a gente percebe os diferentes compostos, ao contrário se fosse uma amostra bulk, né, que simplesmente eu iria fazer a combustão completa da amostra, não ia ter essa informação. Né? E, por fim, um sistema de LC, isolink, né, tá? Geralmente ele é utilizado para delta carbono 13 e 12, tá? E muitas vezes na análise de mel, onde a gente quer pegar pequenas fraudes de mel, né, ou fraudes um pouco mais refinadas do mel, onde a gente quer avaliar a informação isotópica específica por carboidrato, né? Diferentemente de um GC, aqui eu posso separar compostos mais polares, né? Como o caso de açúcares. Tá? E aí eu tenho uma série de oxidações que são feitas através de reagentes, né? Antes dele ir para o IRMS. Tá? Então aqui a gente tem a separação de carboidratos e eu vou ter uma informação isotópica para cada um desses picos cromatográficos. E aqui a gente pode perceber pequenas fraudes, né? Tá? Pelo fato, né, da gente conseguir, aqui é com açúcar invertido, né? Que a gente conseguir pegar essa razão de área de frutose e glucose na cromatografia, aliado com a informação do delta isotópico. Então, aqui a gente está falando em mel. E o isolink, né? Então, a gente faz o balanço de água, carbonatos, gases em headspace. Então, é simplesmente um sistema que a gente trabalha em alta temperatura, você tem um equilíbrio da água ou do CO2 nessa atmosfera. Isso daí vai ser levado, então, já na fase gasosa, para o meu espectrômetro de massas. Muitas das normas, por exemplo, na área de adição de água a vinhos, é feita através disso nos laboratórios aí do LFDA e outros laboratórios aqui no Brasil. Então, aqui é mais ou menos o funcionamento deles. Aqui a gente tem o resultado analítico e aqui a gente tem o resultado, sempre ele faz, antes do meu pico ir para o espectrômetro, ele faz a leitura do padrão e ele compara, então, essas razões aqui para te dar o valor já em delta. Né? Então, na área de autenticidade de alimentos, a gente pode falar que ele pode ser aplicado e vem sido aplicado tanto na parte de origem, como também na parte de autenticidade, adulteração e rotulagem de alimentos, porque ele é um sistema IRMS, em particular, o EA e IRMS é muito utilizado para isso daí. Seja que a gente fala de autenticidade, né? Seja no caso de substituição de compostos, né? Tá? No caso de rotulagem, adulteração propriamente dita, né? Adicionando
substâncias estranhas, né? Muitas vezes, como a gente já viu, né, para ganhos financeiros, né? Ou desvios, né? Tá? Algumas dessas adulterações podem ter efeitos, inclusive, na saúde, né? Então, por exemplo, no caso de carbono, o que a gente pode ver? As assinaturas isotópicas, né, das plantas tipo C3, C4 e CAN, elas são diferentes. O que a gente pega pelo delta de carbono é a adulteração através de adição de açúcares exógenos, né? A gente pegou o exemplo aí de água de coco adoçado, né? Com mais toda a parte de destilados, né? O carbono também serve para ver a parte de azeites, né? Manteiga, carne também. Então, é possível, existem assinaturas isotópicas de carne que são diferenciadas de acordo com a própria dieta do gado, né? Às vezes pode-se vender uma carne do tipo de boi Kobe, mas que foi criada aqui no Pantanal. Então, você consegue separar muito bem, né? Porque o gado brasileiro, ele come muita grama e ração contendo plantas do tipo C4, né? Então, a assinatura da carne é mais voltada para de um C4. Nitrogênio, por exemplo, a gente pode trabalhar na parte de rotulagem de produtos orgânicos e não orgânicos. Então, frutas, verduras, carne animal, tem a ver com a química do solo e os processos de fertilização das plantas, né? Oxigênio e hidrogênio são muito utilizados, então, para a parte de precipitação, né? Por conta disso, tudo relacionado à procedência, muitas vezes o oxigênio e o hidrogênio ajudam muito a se criar isso. Então, para procedência de café, procedência de vinho, procedência de carne, né? E também adição de água exógena, né? Como é o caso da água de coco, a gente percebe adição de água exógena, assinaturas isotópicas distintas. Agora, eu vou dar alguns exemplos, né, onde a gente consegue perceber bem, no caso de tomates, né, tá? A gente pega os fertilizantes orgânicos, um cluster muito separado do que os de fertilizantes sintéticos. Então, a gente consegue localizar e separar muito bem, né, materiais desse tipo, né. Café, né. Então, o café aqui a gente fez um gráfico, né, traçando delta hidrogênio e delta oxigênio. E a gente consegue separar muito bem os grãos provenientes asiáticos, africanos, asiáticos aqui ao centro, e aqui da América do Sul e Caribe, né? O Brasil está aqui no meio, né? A média dos cafés, né? Então, aqui a gente está falando numa macro-região, a gente está falando em planeta, né? De regiões bem distintas, né? Mas isso pode ser feito localmente, né? Tendo resultados mais refinados, né? Tá? Então, aqui você consegue identificar café com rotulagem incorreta, né? E separar aqui, a gente foi trabalhado com grãos de café verdes e torrados também. Adulteração de tequila. Então, a tequila é uma planta do tipo C4, como essa que está aqui, mas distinta, diferente do agave, que também é uma planta C4, ela tem que ser cultivada em 5 regiões na área do México, para que ela possa ser denominada como tequila. Então, foi feito o delta carbono C13, né? Então, aqui a assinatura delta carbono C13 muito parecida, né? E o delta aqui do etanol destilado, né? Dessa tequila, né? Você consegue separar muito bem a cana adicionada, você separa aqui o agave da tequila, e também a tequila adicionada com açúcar de cana, ou adulterada, né, com esse açúcar de cana. Então, essa assinatura isotópica de delta oxigênio é bem específica, é fornecido pela água da chuva nessas regiões, depende daquela safra, ou naquele ano que foi invasado a bebida, né? O açúcar veio, outra pergunta, né? O açúcar veio de beterraba ou veio de cana-de-açúcar? Então, a gente sabe que no Brasil, assim como em alguns outros países, no Brasil, o principal açúcar vem da cana-de-açúcar. Em alguns outros países, né?
na Europa, né, por exemplo, é usado o açúcar de beterraba. Beterraba é uma planta C3 e o açúcar aqui no Brasil é uma planta C4. Então, os valores aqui em torno de -12 e em torno de -27, como a gente tinha visto antes, de -33 a -22 para as plantas C3, né, que é, no caso, a beterraba. Com isso, existe uma norma, né, se o mel foi adicionado de açúcar, né, para você ter ganho em volume, né, utilizado em análises bulk, né, para você saber se o açúcar foi adicionado, se o mel foi adicionado de açúcar ou não. Aqui a gente percebe que acima de 7% já de adição, a gente já consegue pegar dentro desse método a OAC 998.12. Para pegar abaixo disso, né, normalmente se compara a assinatura isotópica do mel com a da proteína, e aí você tem esse comparativo, como a gente está vendo aqui, tá? Ou se utiliza, então, do sistema LC Isolink. Aqui a gente está falando do método EA, que é o analisador elementar análise bulk, tá? Então, aqui a gente percebe essas amostras adulteradas, né? Essa aqui é adulterada, essa aqui é adulterada, né? Mais que 7% a gente já consegue. Aqui foi feita a análise do bulk e purificada, então, precipitada a proteína do mel para se comparar isso daqui. Então, quando você tem essa grande distinção, né, do delta C13 para o bulk e para a proteína, é que o mel foi adulterado, né? Esses campos mais cinza. No caso de vinho, né, uma principal adulteração é a produção de vinho mais barato, através de açúcar e também para ganho em volume, adicionando água, né? Uva é uma planta C3, cana-de-açúcar, que é o principal adulterante, é uma planta C4. Então, você consegue pegar essa assinatura, essa adulteração, inclusive em métodos oficiais aqui, né, da própria OIV, né, que é uma organização internacional de normatização nas análises de vinho, né, como o caso de açúcar e etanol, como o caso do glicerol, e também o dióxido de carbono, num outro método OIV também, usando o IRMS. O vinho também pode ser adulterado através da adição de água. Para isso, a gente usa aquele inlet que a gente viu chamado gas bench, né? A adição de água, você tem um valor de delta, né, de oxigênio 18, ele vai caindo. Então, é feito no início da safra daquele ano, com vinho padrão, e vai se adicionando água. Conforme é adicionada água exógena, é criada uma curva desse tipo, e aí você consegue, inclusive, para aquela safra, para aquela região, saber o quanto de água foi sendo adicionado. Então, aqui a gente tem o delta oxigênio 18 pelo percentual de água adicionada. E é o método oficial também da OIV. Tá? Isso pode ser, esse mesmo princípio pode ser utilizado, então, para sucos, né, para água de coco, para se fazer esse tipo de correlação. Aqui, como a gente falou, né, isotopicamente, a gente é o que a gente come, né, e o gado também, né. O gado aqui no Brasil, se a gente pega o delta de carbono do gado aqui no Brasil, é muito parecido com o delta de carbono de plantas do tipo C4. Está vendo aqui em torno de -13, né? Enquanto a ração de gados de outra região, aqui a gente tem Inglaterra, Escócia, né? Europeus estão aqui. Estados Unidos, a dieta do gado é muito baseada em milho, também milho é uma C4, também está nessa região. Tá? Então, tem o que a gente chama de o turnover, é o tempo, se você muda a dieta, né, do gado, por exemplo. Leva em torno de 167 dias para a carne mudar, da assinatura C3 para C4. Quer dizer, você traz um boi da Inglaterra aqui para o Brasil, depois de meio ano, 6 meses, ele vai ter a assinatura isotópica do gado que já foi nascido aqui. Então, casos atuais onde os isótopos têm sido empregados, né, a gente percebe aqui notícias recentes, né, de um banimento, né, de importação de alimentos de áreas desflorestadas, né, de desmatamento.
Então, teve um banimento recente da Europa, né, para isso daí. Então, os isótopos, como eles podem dar procedência, podem ser usados para isso, para você certificar que um produto não vem de uma tal região. Uma outra parte importante é denominação de origem, né? Aqui no Brasil, né, poucos produtos de denominação de origem têm sido usados. Aqui são alguns, né? Vale do Vinhedo, o Café do Cerrado, o Vale dos Sinos, Carne do Pampa Gaúcho, Cachaça de Paraty, tudo isso daí, né? Quer dizer, são produtos, né, que têm alto valor agregado e são vistos como alta qualidade, né, pelo consumidor. Porém, eles precisam garantir, né, que ele é criado e é feito naquela região, né, como o caso que já foi falado hoje do champanhe. E aqui no Brasil, e outras coisas, proteção de marca, né, como o caso cafés do Havaí. Então, eles vão usar dados isotópicos, né, para certificar que o café vem daquela região. E também a questão de greenwashing, né, quer dizer, o alimento que não tem impacto ambiental, como o caso da soja que a gente viu, né, a questão de tudo que a gente fala hoje de ESG, né, essas preocupações das empresas hoje, a gente percebe aqui, né, também isso passa para os alimentos. Então, a ideia dos isótopos é auxiliar isso, evitando tipos de fraude, né, e garantindo que eles têm sido cultivados numa região sem impacto ambiental, ou com baixo impacto ambiental, ou que é uma região que não de desmatamento. E aqui no Brasil, né, algumas normativas, né, como é o caso do normativa para água de coco, né, então, que é o IN 009 de 2020, separando o que é água de coco integral das águas de coco adicionadas de água ou adicionadas de açúcar, né, ou reconstituídas. Tá? E recentemente, né, na verdade no ano passado, mais de 173 mil litros de bebidas ou de sucos, né, num dos trabalhos aí também feitos aí pelo LFDA do Rio Grande do Sul, tá? Apreensão de mais de 173 mil litros de bebidas, e aí estavam sucos, estavam também água de coco, tá? Por conta disso, né, essa fraude de adição de água ou adição de açúcar exógeno, que não o da fruta. E a portaria do mapa 123, né, que é mais qualidade de bebida composta, né, então chá, refresco, refrigerante, soda. Eu coloquei esse slide agora há pouco, né, porque isso foi uma notícia de ontem, né, Del Valle Fresh proíbe a Coca-Cola de vender bebida no Distrito Federal. É o suco de laranja que basicamente não tem laranja, né? Então, a parte de isótopos, né, existe ainda um campo muito importante para se separar o que é suco integral, néctar, né? E a parte dos isótopos vem ajudar muito. Então, essa proibição, né, tem a ver com rotulagem, né? Esse rótulo dá a entender que o suco era de fruta, quando na verdade era só, na verdade, um refresco, né? E com isso existem uma série de normas oficiais, a gente vai deixar aqui na apresentação o link para vocês, né? Normas que a gente citou algumas da OIV, como também a parte de alimentos e de mel e de sucos, né? São métodos formais já, porém o que tem crescido muito é essa parte de procedência, usando isótopos. E aí eu coloco os meus contatos para vocês, à disposição, tanto o meu e-mail, também do meu colega do Celso, e telefone, caso vocês tenham algumas dúvidas. E eu agradeço, então, pela participação de todos. Mark, eu ficaria mais uma hora te ouvindo aqui sobre essas coisas maravilhosas. Eu acho que nós temos uma pergunta. O tempo está adiantado, mas se você não tiver problema, Mark, nós vamos conversar mais uns 10 minutinhos, pode ser? Não, sem problemas, podemos conversar, sim. Uhum. Aqui a pessoa colocou aqui no chat, foi a Cristiane
Cristiane Bonaldi Cano. Boa tarde, gostaria de saber do Mark qual possibilidade de utilizar método IRMS como método oficial para ser utilizado na fiscalização dos alimentos. E também gostaria de saber, pelos exemplos citados em mel, qual seria mais empregado para certificação ou fraude, o LC com IRMS ou acho que repetiu aqui. LC com IRMS ou IRMS. Isso, entendi. Então, Cristiane, a parte de ser utilizado, não sei se houve hoje pela manhã a apresentação do perito Paulo, lá do LFDA Rio Grande do Sul, né, que já tem sido utilizada aqui no Brasil, e está se utilizando essa técnica, e inclusive também com a própria Polícia Federal, né? A própria Polícia Federal tem feito análises nesse sentido, né, para comprovação, né? Quanto ao mel, o EA e RMS, a metodologia oficial, já é uma metodologia da AOAC, né? Você consegue pegar acima de 7% de adulteração, né, de adição de açúcar, você já consegue pegar tranquilamente no EA, né, que é o analisador elementar, né? O LC e RMS seria um refinamento disso, né, para você conseguir, talvez, pegar falsificações um pouco mais finas, tipo com açúcar de arroz ou com outro tipo de açúcar que seria um açúcar também do tipo C3, né? Tá? Porém, uma falsificação com açúcar C4 você faz muito tranquilamente com um analisador elementar com IRMS. Eu creio que era isso, não sei. Perfeito. Nós temos aqui no QIA mais duas questões. Uma é anônima, a pessoa não está se identificando. Há como diferenciar o tipo de madeira através da técnica IRMS e EA? Sim, exatamente. Essa madeira, inclusive um dos equipamentos que está na Polícia Federal de Manaus, né, na Amazônia, é justamente para você saber, não exatamente o tipo de madeira, mas de onde está vindo a madeira. Né, para você saber o tipo da madeira, muitas vezes você faz o teste, para fazer o teste genético, né, tudo isso daí. Você sabe de onde veio, então ele sabe de que região que a madeira está sendo extraída. Tá? Então, e aí cada madeira de cada região, de acordo com o regime hidrológico, né, e de acordo também com o solo, ela vai ter valores distintos, né, de delta de carbono, delta carbono e delta nitrogênio. E vai ter então, a partir disso, a partir desses bancos de dados, é possível saber, né, identificar de que região, né, e posteriormente de que madeira, mas mais de que região, né. Está se fechando o cerco a todos os fraudadores aí, né? Que maravilha. A Francine Balzaretti Cardoso, ela diz, boa tarde, gostaria que o palestrante abordasse mais sobre a proibição do Del Valle Fresh em Brasília. Obrigado. Daqui a pouco nós vamos pedir também para você falar do hambúrguer de picanha que não tem picanha. Que não tem picanha, né? Agora essa é a moda, né? Que maravilha. Pode falar sobre esse assunto um pouco mais? Isso foi recente, né? Foi uma notícia que surgiu ontem, né? Se não me engano, isso daí, né? Foi na região de Brasília, né? Onde tinha a foto da laranja, né? Parecia que era um suco de laranja, mas na verdade era um refresco, né? Na verdade, não tinha suco ali. Então, ainda existem algumas brechas aí, né? Que o pessoal tenta se levar por conta disso. Porém, é claro, a empresa respondeu, disse que o que tem no alimento, né? Tá mencionado no rótulo na parte de trás, mas tem uma foto na frente que é de laranja e parece que é suco de laranja. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, né? Propaganda enganosa, né, Marco? Não é que tinha uma outra fruta, mas até o Paulo falou isso, né? Hoje se usa, às vezes, para adoçar, você usa suco de maçã. Só que você adoça o suco de maçã com cana.
Então, você começa, né? E o suco de morango no final não tem quase nada de morango, né? Você falou assim, né? Então, Esse, Mark, esse mundo é fascinante, né? é. Cada dia se descobre, acho que, uma Uhum, nova técnica, uma nova uhum, é. metodologia. Eu lembro que eu fui do Senai muitos anos e trabalhava na Uhum, especificação de equipamentos, mas nunca foi minha especialidade uhum, essa área que você está trabalhando e comentou muito sobre razão isotópica. Eu lembro que a gente uhum, comprou um equipamento que era a sensação na época, há mais de uhum, 15 anos, isso talvez. uhum, Infelizmente, a nossa colega aqui, que trabalha com esse equipamento, não está aqui mais hoje. uhum. Mas a pergunta que eu faço é: desde quando essas técnicas estão disponíveis, né, para o mercado, para os laboratórios, para a polícia? Uhum. Quanto tempo já faz que isso existe? É Ó, mais uma curiosidade. eu tenho uma ideia, o Senai, né? O Senai já tem essas máquinas, né? Tem um Senai lá no Rio Grande do Sul, e tem um Sim. Senai também de Campinas, que faz Em vinho, né? Campinas, esse, Campinas, esse né? eu participei. Né? Lá eles estão usando, lá eles estão, a Merenice, né? Tem usado aí, Berenice, isso Merenice, mesmo. né? Tem usado lá muito para a parte de vinho, né? Justamente também para a Perfeito. parte de vinho lá, né? Da região lá de São Roque, esses tipos de, né? Dos vinhedos aqui, assim, né? Essa é Uhum. uma tecnologia, né? Eu diria que ela já tem bastante tempo, né? Mais de 50 anos aí, né? Porém, ela foi começando muito na parte geológica, né? Inicialmente, chegou aqui no Brasil, inicialmente em universidades, né? Um pouquinho mais na área de agricultura, a gente vai falar aí o Sena, né? A Unesp de Botucatu, né? O professor Ducati, né? Que o USP-Sena hoje é um dos principais clientes, e aí isso foi se expandindo para o mercado, né? Essa parte de, principalmente com a melhora, né? Nos softwares, nos bancos de dados, a criação desses mapas isotópicos. Então, a informática ajudou muito, né? Porque o Perfeito. hardware em si, né, já era uma coisa conhecida antes, né? Porém, usado mais em pesquisas Até onde geológicas, eu né? percebo, eu acho que o pessoal, o mundo da arqueologia usou demais essas coisas, né? Eles Para usam muito ainda o carbono 14 também, mas é uma carbono outra 14. máquina, né? Carbono 14 eles usam bastante, né? Mas eu diria que a partir começo dos anos 90 aí, né? Aqui Começou no Brasil, né? Fim dos a se 80 para os propagar. 90 aqui. Hoje nós podemos dizer quantos equipamentos desse eu tenho no Brasil em laboratórios e indústrias. Ô Celso, hoje a gente tem desses IRMS, a gente tem em torno de uns 70 equipamentos aqui, né? Existe até uma rede, né? Uma rede nacional de isotopia forense, que é o RENIF, né? Que também organiza, enfim, conversas específicas sobre a utilização de isótopos, né? Então, existe toda uma área que é a área de antropologia forense, né? E de você usar isso em solução até de crimes, né? Então, então essa RENIF são vários laboratórios no Brasil, Quem, né? quem coordena essa RENIF, Mark? Que organização? É o pessoal lá da Polícia, a Polícia Federal, né? E outros laboratórios. É um pool, né? De pesquisadores, né? Sim, é que Pesquisadores existem da várias UNB, redes, né? sob a coordenação de algum órgão, de É, algum instituto, né? Muito legal. Olha, né? e na área, só uma última questão, e aí Uhum, nós vamos partir para o nosso encerramento, porque não temos mais sim. perguntas. E na área da nanotecnologia, ou a conexão disso tudo com nanotecnologia, existe alguns especialistas que usam esse tipo de técnica para materiais nanoestruturados ou coisa assim? Porque em bebidas hoje você já tem Uhum, o uso da nanotecnologia para composição de bebidas, né? uhum. Bebidas que eu digo em geral, não alcoólico, teor alcoólico. Uhum. Você tem notícia disso? Não. Não, por hora eu não tenho ouvido, né? Algumas coisas, mas
as aplicações sempre acabam surgindo aí, né? Desde que você conseguir saber a procedência, né? Seria possível, né? Não veria, né? Tá bom. Mas, olha, Mark, foi um prazer, uma satisfação e quero, em nome da diretoria da Remesp, agradecer a sua participação, a participação da SENS. Eu acho que agregou muita qualidade ao nosso evento, mas não vai ficar por aqui. Em breve a gente vai conseguir montar outros eventos que eu tenho certeza que você vai querer participar. E eu vou esperamos que a ficar gente muito feliz. faça o próximo, Celso, de forma presencial, né? Se der. Seria maravilhoso. E a qualidade técnica da sua apresentação foi, eu acho que atendeu plenamente os nossos objetivos e fica aí a nossa gratidão pelo seu trabalho e pelo seu conhecimento disponível aqui nesse dia de hoje. Tá bom? Perfeito, Celso. Você quer fazer alguma consideração final? Senão eu vou dar algumas notícias aqui, apesar que tem um número hoje não muito grande, mas eu preciso dar mais uma notícia aqui para os colegas. Eu só queria agradecer o tempo, né, de poder conversar. A gente está um pouquinho além, né, mas agradecer a todos que ficaram aí na apresentação e me colocar à disposição. Obrigado, essa Celso. apresentação foi a degustação disso tudo foi maravilhosa, tá? Leve o nosso abraço para todos os colegas lá da sua empresa, em especial para você, tá bom? Tá bom, obrigado. Antes de passar a palavra para a Patrícia, eu queria deixar aqui uma mensagem para os colegas. Por favor, baixem o Media Code. Eu estou sentindo que muita gente não está conseguindo captar ou capturar as palestras. Eu já coloquei aí no chat, né, o link. Dá para ir direto no canal do Metro Alimentos e lá vocês vão conseguir baixar todas as apresentações, podem baixar no celular, aquelas que eventualmente vocês não tiverem interesse, vocês poderão deletar, compartilhem à vontade com todos os seus parceiros, os seus colegas, é uma ferramenta que de tempos em tempos a gente vai soltar notícias que poderão ser úteis aí para todos vocês, tá bom? E o que mais que nós temos, Patrícia? Você vai mandar mais algumas notícias. Eu passei hoje os livros do nosso Comitê de Química em Alimentos, 2 livros maravilhosos que foram preparados com muito carinho, já estão aí também no Media Code. Amanhã eu vou pedir um favor para todos vocês. Nós vamos disponibilizar no final uma pesquisa, né, uma pesquisa para ver o que vocês acharam, e lá vocês vão poder manifestar dar algumas sugestões para o próximo evento. Será que nós vamos fazer um evento presencial? Eu adoraria. Será que nós vamos fazer um evento híbrido? Ou podemos continuar nesse modo, né, nesse modo virtual, que funciona bem também. Eu, particularmente, estou gostando bastante. Não tem o cafezinho, não tem o bolinho nos intervalos, mas a gente vai trabalhando, vamos aprendendo, né? Você vê que é excelente essa palestra que nós ouvimos agora do Mark. Mas, enfim, amanhã, por favor, respondam, né, por favor, esse nosso questionário, que ele será muito útil. E se não responder, aí vem um puxão de orelha, vocês não vão receber o certificado, só isso. Mas fica aí, gente, por favor, nos ajudem, porque eu pretendo já começar a organização desse evento ainda nesse segundo semestre, porque eu estou percebendo que está sendo muito bom, muito útil para todos vocês, e para mim, principalmente, que não conheço a área de metrologia em alimentos, estou aprendendo demais. Então, Patrícia, faça o encerramento. Vamos só encerrar? Já está cansado hoje. Não sei se o Mark ainda está aí. Aí, Mark, é só para olhar para o monitor, para fazer a foto oficial, que não foi feito ainda. Foto para a posteridade. Então, muito bem. Acho que agora podemos encerrar. E o último recado que eu ia dar, o Celso já se antecipou um pouquinho do certificado, né?
e vocês receberão no e-mail cadastrado. Nesse mesmo e-mail terá essa avaliação do simpósio. Por favor, respondam. E assim que vocês responderem, receberão a gravação de todo o evento. Bom, esperamos que vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo de hoje. Encerramos nosso terceiro dia deste importante evento e esperamos revê-los a partir de amanhã, às 9 horas. Ótimo descanso e uma boa noite a todos.